Meu nome é Julia Ambrosio, tenho 34 anos, sou advogada criminalista e nunca pensei que um dia usaria todo o meu conhecimento jurídico para me vingar das duas pessoas que mais amei na vida. Esta é a história de como descobri que meu marido estava me traindo com minha Mãe Herman e como transformei minha dor na arma mais poderosa que eu poderia ter: a justiça. Conheci Henry na faculdade, mas não na minha. Eu cursava Direito na Universidade Federal e ele estava no último ano de Engenharia Civil, na particular do outro lado da cidade. Nos conhecemos numa festa de formatura de um amigo em comum. Henry tinha 24 anos, eu 22. E havia algo nele que me atraiu imediatamente. Não era apenas a aparência, menos embora ele fosse realmente bonito, com aqueles olhos verdes e o sorriso que iluminava qualquer ambiente. Era a forma como ele falava sobre seus sonhos, sobre querer construir casas que fossem lares de verdade para as famílias. Namoramos por 4 anos, antes de nos casarmos. Durante esse período, terminei a faculdade, passei na Ordem dos Advogados do Brasil e comecei a trabalhar num escritório de advocacia criminal. Henry montou sua própria construtora com 2 sócios e, aos poucos, foi construindo uma reputação sólida no mercado. Éramos o casal perfeito. Pelo menos era o que todos diziam. Lila tinha apenas 15 anos quando Henry e eu começamos a namorar. Ela era filha da segunda esposa do meu pai, uma mulher doce chamada Carmen, que havia se casado com ele quando eu tinha 18 anos. Meu pai, Roberto Ambrosio, era um empresário bem-sucedido do ramo de autopeças, e Carmen era secretária em uma das empresas parceiras. O casamento deles foi uma surpresa para todos, mas Carmen trouxe uma leveza para a vida do meu pai que eu não via desde a morte da minha mãe, quando eu tinha 12 anos. Lila era uma adolescente tímida e estudiosa quando a conheci. Ela me admirava abertamente. Sempre perguntava sobre a faculdade, sobre meus casos, sobre como era ser advogada. Eu adorava ter uma irmã mais nova, mesmo que não fosse de sangue. Ajudei-a com os estudos Lavea para conhecer a universidade. Fui sua madrinha na formatura do ensino médio. Quando ela decidiu cursar design de interiores, eu e Henry até ajudamos a escolher a faculdade. Nosso casamento foi em junho de 2015, numa cerimônia linda na fazenda da família do Henry. Lila, então com 19 anos, foi minha dama de honra. Lembro-me de como ela estava radiante naquele dia, ajudando com todos os detalhes, cuidando para que tudo saísse perfeito. Henry brincava que tinha ganhado 2 mulheres na família, porque Lila o tratava como um irmão mais velho. Os primeiros 5 anos de casamento foram realmente felizes. Henry e eu compramos uma casa linda num condomínio fechado. Eu fui promovida para sócia júnior no escritório, e ele expandiu a construtora. Tentamos ter filhos por 2 anos, mas depois de alguns exames, descobrimos que eu tinha endometriose severa e as chances de engravidar naturalmente eram mínimas. Foi um período difícil, mas Henry foi meu porto seguro. Decidimos focar em nossas carreiras e deixar a questão dos filhos para mais tarde, talvez considerando adoção ou fertilização in vitro no futuro. Lila se formou em 2018 e começou a trabalhar como freelancer. Ela sempre aparecia em casa, especialmente nos fins de semana. Henry gostava da companhia dela, dizia que ela era como a irmã que ele nunca teve. Eles conversavam sobre arquitetura e design. Ela pedia conselhos sobre projetos. Ele ajudava com contatos profissionais. Eu achava lindo ver como eles se davam bem. Em 2019, Lila conseguiu um estágio numa empresa de decoração renomada e se mudou para um apartamento pequeno no centro da cidade. Ela disse que queria ter independência, aprender a se virar sozinha. Meu pai ficou orgulhoso. Eu também. Henry até ajudou com a mudança. Levou alguns móveis que tínhamos guardados no depósito. Foi também em 2019 que comecei a notar as primeiras mudanças no comportamento do Henry. Nada muito óbvio no início, apenas pequenas coisas que uma esposa atenta percebe. Ele começou a trabalhar até mais tarde com frequência, alegando que a empresa estava crescendo e ele precisava supervisionar pessoalmente mais projetos. Começou a ir mais vezes à academia, disse que queria cuidar melhor da saúde, comprou roupas novas, trocou o perfume que usava há anos.
Quando questionei sobre essas mudanças, ele sempre tinha uma explicação lógica. A empresa realmente estava crescendo, eu via os contratos, os extratos bancários, a academia era recomendação médica, depois de alguns exames de rotina, que mostraram colesterol um pouco alto. As roupas novas eram porque ele havia emagrecido com os exercícios. O perfume novo era porque o antigo havia sido descontinuado. Como advogada, eu estava acostumada a analisar evidências, a procurar inconsistências em depoimentos. Mas quando se trata de alguém que você ama, é incrível como conseguimos racionalizar qualquer comportamento estranho. Eu queria acreditar nele, então acreditava. A primeira suspeita real veio em março de 2020, bem no início da pandemia. Henry disse que precisava ir ao escritório para buscar alguns documentos importantes, mesmo com o lockdown. Eu estava trabalhando de casa, então ofereci para ir com ele. Mas ele disse que seria rápido e que eu deveria ficar em casa para evitar exposição desnecessária. Fez sentido na época, mas quando ele voltou, 3 horas depois, notei que ele havia tomado banho. O cabelo estava úmido, ele cheirava a sabonete diferente do nosso. Quando perguntei, ele disse que havia suado muito carregando caixas pesadas e usou o banheiro do escritório para se refrescar. Novamente, uma explicação plausível. Durante os meses de isolamento, Henry saía com frequência para verificar as obras ou resolver questões urgentes da empresa. Eu ficava em casa, trabalhando nos processos que conseguia conduzir remotamente. Lila também estava trabalhando de casa e conversávamos muito por videochamada. Ela parecia estar bem. Disse que estava aproveitando o tempo para estudar e se aperfeiçoar profissionalmente. Foi durante esse período que comecei a perceber algo estranho nas nossas conversas por vídeo. Lila sempre estava muito bem arrumada, maquiada, com roupas bonitas, mesmo estando em casa. Quando comentei, ela riu e disse que se arrumar ajudava a manter a produtividade. Fazia sentido, muita gente adotou essa estratégia durante a pandemia. Em junho de 2020, quando as restrições começaram a afrouxar, Harry sugeriu que fizéssemos uma viagem para comemorar nosso 5º aniversário de casamento. Escolhemos uma pousada numa cidade histórica a algumas horas de distância. Foi uma viagem maravilhosa. Henry estava atencioso, carinhoso. Parecíamos estar mais conectados do que nunca. Chegamos até a conversar sobre retomar os planos de ter filhos, talvez procurar um especialista em reprodução assistida. Mas quando voltamos da viagem, Henry voltou a ficar distante. As saídas para verificar obras se intensificaram. Ele começou a receber ligações que atendia em outro cômodo, sempre alegando que eram questões de trabalho que exigiam concentração. O celular, que antes ficava jogado em qualquer lugar, agora estava sempre com ele, até quando ia ao banheiro. Em agosto de 2020, decidi fazer uma surpresa para Harry. Era aniversário dele e pensei em aparecer no escritório com um bolo e champanhe. Liguei para a secretária Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que trabalhava com ele desde o início da empresa. Ela me disse, confusa, que Henry havia saído mais cedo, por volta das 2 da tarde, para uma reunião externa. Eram quase 7 da noite. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Talvez a reunião tivesse se estendido, talvez ele estivesse no trânsito. Liguei para o celular dele, mas caiu direto na caixa postal. Esperei até as 9 da noite, quando ele finalmente chegou em casa, exausto, dizendo que a reunião havia sido muito longa e complicada. Naquela noite, enquanto Henry dormia, fiquei acordada pensando. Como advogada criminalista, eu sabia que a infidelidade muitas vezes seguia padrões específicos. Mudanças de comportamento, mentiras sobre paradeiro, cuidado excessivo com a aparência, proteção do celular. Henry estava exibindo todos esses sinais. Decidi investigar discretamente. Comecei a prestar mais atenção nos horários dele, nas explicações que dava, nas inconsistências pequenas que antes eu ignorava. Anotava tudo num caderno que escondia no meu escritório em casa. Datas, horários, desculpas. Como se estivesse montando um caso. Em setembro de 2020, instalei um aplicativo de rastreamento no celular dele. Sei que foi invasão de privacidade, mas meu instinto de advogada estava gritando que algo estava errado. Durante 2 semanas, acompanhei discretamente os movimentos dele. Na maior parte do tempo, ele realmente estava onde dizia estar.
mas havia algumas inconsistências preocupantes. Às terças e quintas-feiras, Henry aparecia frequentemente num endereço no centro da cidade que eu não reconhecia. Segundo o GPS, ele ficava lá por 2 ou 3 horas. Quando eu perguntava sobre esses dias, ele sempre dizia que havia estado no escritório ou em alguma obra. Decidi investigar o endereço pessoalmente. Era um prédio residencial moderno, com apartamentos pequenos, típicos de jovens profissionais. Fiquei observando de longe por algumas tardes, mas não vi nada suspeito. Até que numa quinta-feira de outubro, vi o carro do Henry estacionado na rua. Esperei. 2 horas depois, vi Henry saindo do prédio. Mas ele não estava sozinho. Estava com Lila. E eles não estavam apenas caminhando juntos. Estavam de mãos dadas, conversando intimamente como um casal. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Fiquei ali, no meu carro, vendo o homem que eu amava, com a menina que eu considerava minha irmã. Quando chegaram ao carro dele, Henry a puxou para perto e a beijou. Não foi um beijo fraternal, foi um beijo apaixonado, demorado, íntimo. Dirigi para casa no piloto automático, tentando processar o que havia visto. Henry estava me traindo com Lila, minha meia-irmã, a menina que eu havia ajudado a criar, que me chamava de exemplo, que foi minha dama de honra. Estava tendo um caso com meu marido. Quando Henry chegou em casa naquela noite, agi como se nada tivesse acontecido. Jantamos juntos, conversamos sobre nossos dias, assistimos televisão, mas por dentro, eu estava destruída e, ao mesmo tempo, minha mente de advogada já estava trabalhando. Eu precisava de mais evidências, precisava entender a extensão da traição, precisava me proteger legalmente. Durante as semanas seguintes, continuei investigando discretamente. Descobri que o apartamento onde os havia visto era de Lila. Ela havia mentido para toda a família sobre onde estava morando. Todos achávamos que ela ainda dividia um apartamento com colegas da faculdade, mas na verdade, ela tinha seu próprio lugar há mais de 1 ano. Comecei a prestar atenção nas interações entre Harry e Lila quando estávamos todos juntos, como não havia percebido antes. Os olhares que trocavam, a forma como ele sempre se oferecia para ajudá-la, como qualquer coisa, como ela sempre encontrava desculpas para tocar nele casualmente. Eles estavam representando para mim, para meu pai, para toda a família. Em novembro de 2020, decidi contratar um detetive particular. Como advogada, eu conheci alguns profissionais confiáveis. Contratei Marcos Silveira, um ex-policial que trabalhava com casos de infidelidade e investigações corporativas. Passei todas as informações que havia coletado e pedi para ele documentar tudo com fotos e vídeos. Enquanto Marcos trabalhava, eu comecei a me preparar juridicamente. Revisei nosso regime de bens, tínhamos casado em comunhão parcial, então eu teria direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. Comecei a organizar documentos financeiros, extratos bancários, comprovantes de propriedades. Se ia haver divórcio, eu estaria preparada. O relatório do Marcos chegou em dezembro e foi devastador. Ele havia documentado encontros entre Henry e Lila 3 vezes por semana, sempre no apartamento dela. Havia fotos dos dois entrando e saindo juntos, beijando-se, comportando-se claramente como um casal. Mas o pior ainda estava por vir. Marcos havia conseguido informações sobre as finanças de Lila. Ela estava vivendo muito acima das possibilidades de uma designer iniciante. O apartamento custava R$ 3.000 por mês. Ela tinha um carro novo, roupas caras, viagens e... a fonte do dinheiro era óbvia. Henry estava bancando tudo. Revisei discretamente as contas da empresa e nossas contas pessoais. Henry estava desviando dinheiro sistematicamente há mais de 1 ano. Não eram quantias enormes de uma vez, mas valores constantes que somavam uma fortuna. Ele estava usando o dinheiro da nossa sociedade conjugal para manter a amante nesse ponto. Eu tinha evidências suficientes para destruir os dois, mas ainda havia algo que eu precisava saber. Há quanto tempo isso estava acontecendo? O relatório do Marcos sugeria que o relacionamento físico havia começado há pelo menos 1 ano, mas eu suspeitava que havia mais.
Decidi investigar mais profundamente. Como advogada, eu tinha acesso a bases de dados e recursos que me permitiram rastrear movimentos financeiros mais antigos. Descobri que Henry havia começado a fazer transferências estranhas para uma conta que eu não conhecia desde março de 2019. A conta era de Lila. Março de 2019, exatamente quando Lila havia se mudado para a Independência. Na verdade, Henry havia alugado o apartamento para ela desde o início. Eles estavam juntos há quase 2 anos, e eu havia sido feita de idiota todo esse tempo. Mas eu ainda não estava pronta para confrontá-los. Queria mais informações, queria entender completamente a situação antes de agir. Como advogada criminalista, eu sabia que a preparação era fundamental para qualquer estratégia bem-sucedida. Em janeiro de 2021, comecei a gravar discretamente conversas com Henry. Comprei equipamentos de espionagem profissionais, gravadores minúsculos, câmeras escondidas. Transformei nossa casa num campo de investigação. Toda conversa, toda ligação que ele fazia em casa, tudo estava sendo documentado. Foi assim que descobri a verdadeira extensão da traição. Numa ligação que Henry fez para Lila, achando que eu estava dormindo, ouvi coisas que me fizeram perceber que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Amor, não aguento mais essa farsa, dizia Henry. Quero assumir nosso relacionamento. Quero me separar da Julia e ficar com você oficialmente. Ainda não é a hora, respondia Lila. Precisamos ser espertos. Julia é advogada. Ela pode complicar as coisas se desconfiar. Vamos esperar mais um pouco, juntar mais dinheiro e aí sim tomamos a decisão. Eles estavam planejando meu futuro pelas minhas costas, discutindo como me deixar, como dividir nossos bens, como minimizar os danos para eles. Lila, especificamente, estava orientando Henry sobre como proteger os ativos da empresa antes de pedir o divórcio. Nesse momento, percebi que Lila não era apenas uma jovem ingênua que havia se envolvido com o homem errado. Ela era calculista, manipuladora, estava orquestrando toda a situação. E mais, ela estava usando informações que havia obtido através de mim, das conversas que tínhamos sobre direito de família, para prejudicar meus próprios interesses. Em fevereiro de 2021, decidi que era hora de agir, mas não da forma que eles esperavam. Eu não ia fazer um escândalo, não ia confrontá-los emocionalmente. Eu ia usar meu conhecimento jurídico para destruí-los sistematicamente. Primeiro, protegi meus próprios interesses. Transferi metade do dinheiro de nossas contas conjuntas para uma conta individual que abri em meu nome. Legalmente, eu tinha direito a isso, já que éramos casados em comunhão parcial. Também comecei a documentar todos os bens do casal e da empresa. Segundo, comecei a investigar possíveis crimes. O desvio de dinheiro da empresa para manter Lila poderia ser caracterizado como apropriação indébita, especialmente considerando que Henry tinha sócios. As transferências constantes sem justificativa poderiam ser consideradas lavagem de dinheiro, e havia a questão do imposto de renda, menos nenhum desses valores estava sendo declarado adequadamente. Terceiro, comecei a montar uma estratégia de divórcio que garantisse que eu ficasse com a maior parte dos bens. Com todas as evidências de infidelidade e desvio de dinheiro, eu tinha uma posição muito forte para negociar. Mas antes de executar meu plano, eu queria uma última confirmação. Decidi confrontar Lila primeiro, mas não da forma que ela esperava. Em março de 2021, convidei Lila para almoçar. Apenas nós duas. Escolhi um restaurante discreto, onde pudéssemos conversar sem interrupções. Durante o almoço, fui sondando sutilmente, fazendo perguntas sobre sua vida amorosa, seus planos futuros, suas finanças. Lila mentiu descaradamente sobre tudo. Disse que estava solteira, focada na carreira, disse que estava conseguindo se sustentar com trabalhos freelancer. Disse que me admirava muito e que queria ter um casamento como o meu um dia. Cada palavra era uma punhalada, mas eu mantive a compostura. No final do almoço, quando estávamos saindo, fingi que havia esquecido a carteira e pedi para Lila pagar. A conta, ela pagou com um cartão de crédito que eu não reconhecia. Depois, discretamente consegui o número do cartão e descobri que era uma conta corporativa da empresa do Henry. Ele havia dado um cartão empresarial para a amante usar.
Isso foi a gota d'água. Henry não estava apenas me traindo, estava usando recursos da empresa, menos que tinha outros sócios, para bancar a amante. Isso era crime, e eu tinha todas as evidências necessárias para provar. Naquela noite, quando Henry chegou em casa, eu estava esperando na sala, com uma pasta cheia de documentos. Quando ele me viu, soube imediatamente que eu sabia de tudo. Precisamos conversar, eu disse, indicando a poltrona à minha frente. Henry tentou negar no início, mas quando mostrei as fotos, as gravações, os extratos bancários, ele desabou. Confessou tudo, chorou, pediu perdão, disse que não sabia como havia chegado àquele ponto. Mas eu não estava interessada em suas lágrimas. Estava interessada em informações. Há quanto tempo? Perguntei. 2 anos, ele admitiu. Começou em março de 2019. Como começou? Harry me contou que havia começado inocentemente. Lila estava com problemas financeiros na faculdade e havia pedido ajuda. Ele ofereceu um empréstimo, depois começou a ajudá-la com pequenas coisas. Ela era grata, carinhosa, o fazia sentir-se importante. Uma coisa levou a outra. E o apartamento? Eu aluguei para ela. Ela disse que precisava de um lugar só dela, para ter independência. Com o dinheiro da empresa, Henry ficou pálido. Ele sabia que isso era crime. Julia, eu posso devolver tudo, posso consertar isso. Não, Henry, o pode. Expliquei para ele, com toda a frieza de uma advogada experiente, a situação legal em que ele se encontrava: apropriação indébita, uso indevido de recursos empresariais, sonegação fiscal. Ele poderia ser processado criminalmente, perder sua parte na empresa, ficar com uma ficha criminal, que destruiria sua carreira. Mas há uma forma de minimizar os danos, eu disse. Henry me olhou com esperança. Você vai se separar de mim, nos meus termos, vai me dar 70% de todos os nossos bens, incluindo sua parte na empresa. Vai devolver todo o dinheiro que desviou para Lila e vai assinar uma confissão detalhada de tudo que fez. Julia, isso é chantagem. Não, Henry. Isso é justiça. Você tem 2 opções. Aceita meus termos, ou eu entrego todas essas evidências para a Receita Federal, para seus sócios e para o Ministério Público. Você decide. Henry tentou negociar, mas eu fui inflexível. Ele havia destruído nosso casamento, nossa confiança, nossa família. Agora pagaria o preço. Depois de 3 horas de conversa, Henry concordou com meus termos. Assinamos um acordo preliminar naquela mesma noite, com todas as condições que eu havia estabelecido, mas minha vingança ainda não estava completa. Faltava Lila. No dia seguinte, apareci no apartamento dela, sem avisar. Quando ela abriu a porta e me viu com uma pasta de documentos, o rosto dela ficou branco. Oi, irmãzinha, eu disse, entrando, sem ser convidada. Precisamos conversar sobre seu relacionamento com meu marido. Lila tentou negar, mas quando mostrei as fotos, ela desabou no sofá, chorando. Julia, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Eu sei. E de tudo. Sei que vocês estão juntos há 2 anos. Sei que Henry está bancando sua vida toda. Sei que vocês planejavam se casar, depois que ele se separasse de mim. Lila chorou mais ainda, pediu perdão, disse que não havia planejado se apaixonar por Henry. Mas você planejou me enganar, eu disse. Planejou usar informações que obteve através de mim para prejudicar meus interesses. Planejou destruir minha família. Então mostrei para Lila as evidências do uso do cartão empresarial, das transferências bancárias, de todos os crimes financeiros que ela havia ajudado Henry a cometer. Você é cúmplice de apropriação indébita, Lila. Pode ser processada criminalmente. Ela ficou desesperada. Perguntou o que eu queria dela. Quero que você desapareça da minha vida e da vida da minha família. Quero que devolva todo o dinheiro que recebeu indevidamente. E quero que assine uma confissão admitindo sua participação em todos esses crimes. Julia, eu não tenho como devolver tudo. Gastei quase tudo. Então, você vai trabalhar para devolver, vai vender tudo que comprou com o dinheiro do Henry, vai sair desse apartamento, vai começar a vida do zero e vai pagar prestações mensais até quitar toda a dívida. Lila tentou argumentar, mas eu fui implacável. Ela havia destruído minha vida, agora ia reconstruir a dela do zero. Levei 3 meses para finalizar todos os acordos. Henry me transferiu 70% de todos os nossos bens.
incluindo a casa, os carros, os investimentos e sua parte na empresa. Lila assinou um termo de confissão e se comprometeu a devolver todo o dinheiro em parcelas mensais pelos próximos 5 anos. Mas minha vingança ainda tinha mais uma fase. Em junho de 2021, exatamente no nosso 6º aniversário de casamento, organizei uma festa de comemoração. Convidei toda a família, todos os amigos, todos os colegas de trabalho do Henry. Disse que tinha um anúncio importante a fazer. Durante a festa, quando todos estavam presentes, subi no pequeno palco que havia montado no jardim e comecei a falar. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Eu os chamei para compartilhar algumas novidades importantes sobre minha vida. Primeiro, anunciei que Henry e eu estávamos nos divorciando. Todos ficaram chocados, já que aparentávamos ser o casal perfeito. Depois, expliquei os motivos. Com toda a frieza de uma promotora apresentando um caso, detalhei a traição, os desvios de dinheiro, os crimes financeiros, mostrei fotos, documentos, evidências. O silêncio no jardim era ensurdecedor. Henry estava mortificado, tentando sair da festa, mas eu não havia terminado. E agora, eu disse, quero apresentar a vocês a pessoa que tornou tudo isso possível. Foi quando revelei que a cúmplice era Lila. Mostrei as evidências do relacionamento, da participação dela nos crimes financeiros, de como ela havia usado nossa relação familiar para me enganar. Meu pai ficou devastado, os sócios do Henry ficaram furiosos, os amigos ficaram chocados. A reputação dos dois foi destruída publicamente, na frente de todas as pessoas que importavam em suas vidas. Mas eu ainda não havia terminado. Por último, eu disse, quero anunciar que estou abrindo meu próprio escritório de advocacia. E meu primeiro caso será processar criminalmente Henry Moreira e Lila Ambrósio por apropriação indébita, uso indevido de recursos empresariais e formação de quadrilha. A festa terminou em caos total. Henry e Lila saíram correndo. Meu pai ficou em choque. Os convidados não sabiam como reagir. Mas eu me senti livre, pela primeira vez em 2 anos. Nos meses seguintes, executei minha vingança legal com precisão. Cirúrgica. Processei Harry e Lila criminalmente por todos os crimes que haviam cometido. O processo foi amplamente divulgado na mídia local, destruindo completamente a reputação profissional dos dois. Henry perdeu sua parte na empresa quando os sócios descobriram os desvios de dinheiro. Teve que vender tudo o que restava para pagar advogados e multas. Lila foi demitida do estágio e ficou com um nome sujo na praça. Sem conseguir trabalho na área, Harry tentou negociar, mas eu fui inflexível. Ele havia destruído nosso casamento, nossa confiança, nossa família. Agora pagaria o preço. Depois de 3 horas de conversa, Henry concordou com meus termos. Assinamos um acordo preliminar naquela mesma noite, com todas as condições que eu havia estabelecido. Mas minha vingança ainda não estava completa. Faltava Lila. No dia seguinte, apareci no apartamento dela sem avisar. Quando ela abriu a porta e me viu com uma pasta de documentos, o rosto dela ficou branco. Oi, irmãzinha, eu disse, entrando sem ser convidada. Precisamos conversar sobre seu relacionamento com meu marido. Lila tentou negar, mas quando mostrei as fotos, ela desabou no sofá, chorando. Julia, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Eu sei. De tudo. Sei que vocês estão juntos há 2 anos. Sei que Henry está bancando sua vida toda. Sei que vocês planejavam se casar depois que ele se separasse de mim. Lila chorou mais ainda, pediu perdão, disse que não havia planejado se apaixonar por Henry. Mas você planejou me enganar, eu disse. Planejou usar informações que obteve através de mim para prejudicar meus interesses. Planejou destruir minha família. Então mostrei para Lila as evidências do uso do cartão empresarial, das transferências bancárias, de todos os crimes financeiros que ela havia ajudado Henry a cometer. Você é cúmplice de apropriação indébita, Lila. Pode ser processada criminalmente. Ela ficou desesperada. Perguntou o que eu queria dela. Quero que você desapareça da minha vida e da vida da minha família. Quero que devolva todo o dinheiro que recebeu indevidamente. E quero que assine uma confissão admitindo sua participação em todos esses crimes. Julia, eu não tenho como devolver tudo.
Gastei quase tudo. Então, você vai trabalhar para devolver, vai vender tudo que comprou com o dinheiro do Henry, vai sair desse apartamento, vai começar a vida do zero e vai pagar prestações mensais até quitar toda a dívida. Lila tentou argumentar, mas eu fui implacável. Ela havia destruído minha vida, agora ia reconstruir a dela do zero. Levei 3 meses para finalizar todos os acordos. Henry me transferiu 70% de todos os nossos bens, incluindo a casa, os carros, os investimentos e sua parte na empresa. Lila assinou um termo de confissão e se comprometeu a devolver todo o dinheiro em parcelas mensais pelos próximos 5 anos. Mas minha vingança ainda tinha mais uma fase. Em junho de 2021, exatamente no nosso 6º aniversário de casamento, organizei uma festa de comemoração. Convidei toda a família, todos os amigos. Todos os colegas de trabalho do Henry disse que tinha um anúncio importante a fazer. Durante a festa, quando todos estavam presentes, subi no pequeno palco que havia montado no jardim e comecei a falar. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Eu os chamei para compartilhar algumas novidades importantes sobre minha vida. Primeiro, anunciei que Henry e eu estávamos nos divorciando. Todos ficaram chocados, já que aparentávamos ser o casal perfeito. Depois, expliquei os motivos. Com toda a frieza de uma promotora apresentando um caso, detalhei a traição, os desvios de dinheiro, os crimes financeiros, mostrei fotos, documentos, evidências. O silêncio no jardim era ensurdecedor. Henry estava mortificado, tentando sair da festa, mas eu não havia terminado. E agora, eu disse, quero apresentar a vocês a pessoa que tornou tudo isso possível. Foi quando revelei que a cúmplice era Lila. Mostrei as evidências do relacionamento, da participação dela nos crimes financeiros, de como ela havia usado nossa relação familiar para me enganar. Meu pai ficou devastado, os sócios do Henry ficaram furiosos, os amigos ficaram chocados. A reputação dos dois foi destruída publicamente, na frente de todas as pessoas que importavam em suas vidas. Mas eu ainda não havia terminado. Por último, eu disse, quero anunciar que estou abrindo meu próprio escritório de advocacia, e meu primeiro caso será processar criminalmente Henry Moreira e Lila Ambrosio por apropriação indébita, uso indevido de recursos empresariais e formação de quadrilha. A festa terminou em caos total. Henry e Lila saíram correndo. Meu pai ficou em choque. Os convidados não sabiam como reagir. Mas eu me senti livre pela primeira vez em 2 anos. Nos meses seguintes, executei minha vingança legal com precisão cirúrgica. Processei Henry e Lila criminalmente por todos os crimes que haviam cometido. O processo foi amplamente divulgado na mídia local, destruindo completamente a reputação profissional dos dois. Henry perdeu sua parte na empresa, quando os sócios descobriram os desvios de dinheiro. Teve que vender tudo o que restava para pagar advogados e multas. Lila foi demitida do estágio e ficou com o nome sujo na praça, sem conseguir trabalho na área. Mas minha vingança mais sofisticada foi profissional. Usei todo o conhecimento que havia adquirido durante o processo para me especializar em casos de infidelidade e crimes financeiros conjugais. Meu escritório se tornou referência na cidade para mulheres que haviam sido traídas e precisavam se proteger legalmente. Henry tentou me procurar várias vezes, pedindo perdão, tentando reatar. Mas eu havia seguido em frente. Conheci um colega advogado, Daniel, durante um congresso jurídico. Ele era divorciado, pai de 2 filhas, e entendeu perfeitamente pelo que eu havia passado. Começamos a namorar 2 anos depois do divórcio. Lila tentou se reconciliar com a família, mas meu pai nunca perdoou completamente. Ela, aka Bu, se mudando para outra cidade, onde conseguiu recomeçar a vida trabalhando numa empresa pequena de decoração. Ainda paga as prestações mensais, religiosamente menos. Meu departamento jurídico cuida de cobrar. Henry nunca conseguiu se recuperar. Profissionalmente, trabalha hoje como funcionário numa construtora pequena, ganhando uma fração do que ganhava antes. Tentou alguns relacionamentos, mas sua reputação o precede. A cidade é pequena, todo mundo sabe da história. Hoje, 5 anos depois, posso dizer que minha vingança foi completa e satisfatória. Não foi apenas emocional. Foi estratégica, legal, profissional.
Usei meu conhecimento jurídico para garantir que a justiça fosse feita de forma definitiva. Meu escritório é um dos mais respeitados da cidade. Casei-me com Daniel no ano passado, numa cerimônia pequena e íntima. Estamos tentando ter filhos. Através de fertilização in vitro, menos minha endometriose foi tratada, e as chances agora são boas. A maior lição que tirei de tudo isso é que a vingança, quando bem planejada e executada dentro da lei, pode ser a forma mais eficaz de justiça. Não basta apenas expor a traição. É preciso garantir que haja consequências reais e duradouras. Henry e Lila não apenas perderam a mim, menos perderam sua reputação, sua estabilidade financeira, seu futuro profissional. Eles pagaram um preço muito alto por suas escolhas, e esse preço continua sendo cobrado até hoje. Quanto a mim, transformei a pior experiência da minha vida na base para uma carreira ainda mais bem-sucedida e um futuro mais feliz. Provei para mim mesma que sou mais forte do que imaginava, mais inteligente do que meus inimigos e mais determinada do que qualquer obstáculo. Esta é minha história de traição, descoberta e vingança. Uma história que me ensinou que às vezes a justiça precisa ser construída com nossas próprias mãos, usando todas as ferramentas legais disponíveis. E que a melhor vingança não é apenas viver bem menos. É garantir que quem nos prejudicou viva mal, por muito tempo, como consequência direta de suas próprias escolhas.